Academia Educacional. Meu nome é Ana Carolina e hoje a gente vai falar dos vieses do investidor. Antes de começar, a gente precisa lembrar o que são vieses e o que são heurísticas. Começando primeiro pelas heurísticas, heurísticas são regras simplificadoras de tomada de decisão. O seu cérebro toma, em média, 35 mil decisões todos os dias. E para simplificar esse processo, a sua mente acaba usando alguns atalhos para tomar decisões. E isso não acontece só com pequenas decisões, acontece também na tomada de decisão de investimento. Muitas vezes o seu cérebro substitui perguntas difíceis por perguntas fáceis e acaba gerando aí um erro de percepção e julgamento. Um exemplo muito comum é quando você está diante de uma tomada de decisão de investimento, no qual você tem que avaliar o risco, o prazo, o seu perfil de investidor, que são questões mais complexas, mas o seu cérebro substitui essas perguntas por: eu confio na pessoa que está me indicando esse investimento? Você acabou de usar um atalho chamado heurística do afeto. Então isso acaba acontecendo muito. A parte boa é que você simplifica e automatiza decisões, isso é importante no seu dia a dia. E a parte ruim é que você perde, o detalhamento, a acuidade de informação, o que vai induzir você a alguns erros de percepção, avaliação e julgamento daquela situação. Quando esses erros são sistemáticos e previsíveis, aí você tem os vieses comportamentais. Então, os vieses comportamentais são tendências do comportamento que são previsíveis e que muitas vezes nos afastam da racionalidade. Então, hoje a gente vai falar de 7 desses vieses que costumam afetar as decisões do investidor, começando pelo primeiro, que é o viés da ancoragem. O viés da ancoragem, ele faz com que a exposição prévia a uma informação nos leve a considerá-la fortemente na tomada de decisão subsequente ou na formulação de estimativas, independentemente da relação que existe entre essa informação e a tomada de decisão. A gente vai chamar a exposição, a essa informação a qual nós fomos expostos, de âncora, daí veio o nome ancoragem. Então, já foram feitos estudos que mostraram que pessoas que eram expostas a palavras como promoção, pechincha, barato ou, de outro lado, caro, exorbitante, acabavam ficando influenciados na tomada de decisão de investimento, dependendo a qual palavra elas tinham sido expostas, porque o cérebro acabava fazendo uma associação entre essa palavra e a tomada de decisão de investimento. Outra que talvez você já tenha acontecido com você aí, é você ver que uma ação custa 50 e uma outra ação custa 100. Ainda que não tenha nenhuma correlação entre essas ações, nem sobre o fundamento delas, você vai tender a usar uma delas como ponto de referência e julgar uma mais cara do que a outra, ainda que isso não tenha qualquer fundamento racional. Outra coisa que nós fazemos também, ancoramos no preço de compra de cotas de fundos ou na aquisição de uma ação. Então, a gente passa a considerar aquele valor de aquisição o nosso ponto de referência. Então, qualquer coisa que se afaste daquilo, a gente encara como perda, como lucro, sem avaliar o que tem por trás daquela situação. Como é que você evita, esse viés? Ficar atento aos pontos de referência que você está utilizando para entender se eles são racionais ou arbitrários. Evitar tomar decisões financeiras por impulso ou sem informação, porque nessas situações o seu cérebro tende a lembrar, a se apegar ao que vem mais facilmente à mente, geralmente a âncora, a informação ao qual você foi exposto imediatamente antes daquela tomada de decisão. O segundo viés é a aversão à perda, que é o viés que nos faz dar mais importância a perdas do que aos ganhos, induzindo frequentemente a que nós corramos mais riscos para evitar prejuízos. Isso acontece porque a dor da perda ela é muito mais intensa do que o ganho, dizem que 2,5 vezes mais forte, e por isso a gente acaba sendo presa fácil para investimentos divulgados como oportunidades imperdíveis. A gente tem dor de perder a oportunidade. A gente acaba mantendo investimentos perdedores para não ter que entrar em contato com a dor do prejuízo, e de admitir um erro de julgamento naquele investimento. E também a gente acaba liquidando posições lucrativas com medo de perder o que ganhamos sem qualquer fundamento racional para isso. Então, como é que a gente evita aí o viés, a influência desse viés da aversão à perda? Você tem que avaliar se a sua decisão financeira está sendo influenciada pelo medo, pela aversão à perda, pelo medo de entrar em contato com essa dor da perda. Evitar conferir a cotação diariamente ou frequentemente, porque isso acaba dando um enquadramento de curto prazo e isso aumenta muito a sua ansiedade
acaba impactando aí na necessidade de tomar ou não uma decisão naquele momento. Também quando você olha o horizonte, né, daquele investimento, às vezes é um horizonte muito curto, você pode achar que você perdeu, quando na verdade no longo prazo você pode ter tido uma rentabilidade muito interessante. Então, além disso, você manter uma estratégia de investimentos firme é importante para você não sucumbir, né, ao medo, à influência desse viés em momentos que você está sob forte emoção. O terceiro viés é a falácia do jogador, também conhecido como falácia do Monte Carlo. É o viés que se origina de uma falha que a gente tem de calcular a probabilidade de um acontecimento com base na quantidade de vezes que ele aconteceu no passado. Um exemplo clássico da literatura é quando a gente está jogando cara e coroa. Se começar seguidamente a sair cara, a audiência, o jogador começa a achar que a chance de sair coroa é muito mais alta, quando na verdade continua sendo de 50%. Isso acontece também quando você tem uma alta seguida de uma ação. Acaba que o investidor se sente pressionado a vender a ação, porque ele acha que a qualquer momento a ação vai reverter e cair, né? Seu preço vai acabar caindo. O contrário também, se é uma ação que vai caindo, você acaba segurando aquela posição por acreditar que uma hora aquilo já caiu tanto que só pode subir. E isso não tem qualquer fundamento racional. Como é que você evita esse viés, né? Você tem que lembrar que probabilidade de algo acontecer tem relação com estatística e análise de dados, e não feeling ou superstição. Tem que levar a sério também o alerta de que ganhos passados não representam garantia de rentabilidade futura. Sempre baseie suas decisões de investimento em informações e sempre assegure a confiabilidade das suas fontes. Quarto viés é o viés da confirmação. É o viés que descreve a nossa tendência de acreditar nas informações que confirmam nossas próprias convicções. Então a gente só acredita no que a gente já acredita. As nossas convicções sempre vão ter um peso maior do que as teses contrárias a elas, mesmo que as teses contrárias sejam um pouco mais racionais. E isso acontece por quê? Porque trabalhar ao mesmo tempo com interpretações incompatíveis gera um esforço mental muito grande, um esforço cognitivo muito grande, e por isso que quando a mente se depara com situações antagônicas, ela tende a desprezar, né, o que é contrário ao que você já imagina. O exemplo disso acontece quando você gosta da empresa, que você tem maior propensão em investir nela, e você tende a rejeitar análises negativas em relação àquela empresa. E também quando você tem uma má experiência com uma espécie de investimento, você tende a ler, né, notícias e análises que confirmem que aquilo é um péssimo investimento. Então, nunca ouvindo ou desprezando o que falam ao contrário. Como é que você evita o viés da confirmação? Sendo crítico, procurar ouvir os lados opostos de um mesmo fato, usando mais de uma fonte, né, de informação, averiguando as fontes, sabendo sobre, conferindo a confiabilidade dessa fonte e discutindo ideia e pontos de vista com outras pessoas, especialmente aquelas que discordam de você. O quinto viés é lacunas de empatia, que diz respeito ao fato da nossa capacidade de interpretar acontecimentos é profundamente dependente do nosso estado emocional. O que acontece? A gente subestima a influência da emoção na tomada da decisão, especialmente sobre decisão de investimento. A gente deve aproveitar os momentos de frio, que a gente está mais tranquilo, justamente para planejar nossa estratégia de investimentos. E em momentos quentes, como é que a gente faz, né? No momento de euforia ou de pânico, como é que a gente se protege de nós mesmos? A gente pode fazer programações de operações automáticas usando stop gain ou stop loss. A gente tem que verificar com menor frequência o nosso investimento. Lembra que eu falei do enquadramento de curto prazo de pressionar, tomar decisão? E adiar decisões em momentos de crise. Isso vai te ajudar a ser muito mais racional na sua tomada de decisão. Sexto viés é a autoconfiança excessiva. Então, quer dizer o quê? Confiar excessivamente no nosso próprio conhecimento, habilidade e opinião a respeito de um investimento. Isso é muito comum, principalmente entre especialistas e investidores mais experientes, né? Tem estreita relação aqui com o viés da confirmação. Por quê? Porque o otimismo e essa autoconfiança, ela geralmente é alimentada pelo consumo de informações que reforçam nossas crenças naquela tese de investimento, por exemplo. Acontece muito em mercado de alta. A gente tende a dar mais crédito à nossa própria habilidade de escolher ativos do que ao contexto de alta em si. E isso pode acabar nublando a nossa capacidade de julgar se aquele investimento é bom ou não, ou se a gente deve rebalancear a carteira ou não. Como a gente evita? Conferir sempre a confiabilidade das fontes,
usar mais uma fonte de informação, discutir a sua estratégia com outras pessoas, especialmente que tenham visões diferentes da sua, para tentar achar algum erro, algum furo ali na sua tese de investimento e redobrar a sua atenção em mercados de alta, que é quando esse viés influencia muito forte, né? O último viés, então, é o efeito enquadramento, ou framing em inglês. É o viés que descreve como a tomada de decisão pode ser afetada pela maneira como o problema é formulado ou como as opções são, disponibilizadas para você. Então, por exemplo, já foi mapeado por estudos que a gente tende a ser mais conservador quando existem ganhos certos e é mais propensos ao risco quando a gente está diante de um cenário de perda certa. A gente tende, num ganho certo, a gente tende a pensar, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Já num cenário de perda certa, a gente tende a fazer, por exemplo, preço médio para reduzir o nosso prejuízo. Lembrando sempre que a gente não é avesso ao risco, nós somos avessos à perda. Por isso que no cenário de perda certa, a gente tende a ser mais arriscado. Como evitar ficar enviesado? Perceber o enquadramento da situação, se a situação está sendo apresentada ali pelo viés do ganho ou pelo viés da perda. E tomar cuidado com aquelas oportunidades oferecidas como não perca essa oportunidade, ou algo como ganho certo, rentabilidade alta. Isso sempre acaba influenciando sua tomada de decisão. Então, a gente espera que com isso você melhore a sua tomada de decisão de investimento, depois de conhecer esses viés do investidor. Para mais detalhes e dicas, acesse no portal do investidor a série CVM Comportamental Viés do Investidor. Se você achou esse vídeo útil, comente aqui embaixo.